Boa tarde, hoje é dia 23/7 de 2021. Esse vídeo é para poder fazer o registro da metodologia que eu utilizei para fazer o download dos dados da CVM das empresas listadas na B3 e calculei a quantidade de ações por empresa. Para entendermos melhor os dados que eu utilizei nessa metodologia, vamos primeiro à página da CVM. Página da CVM na área de renda variável, na área de produtos e serviços, negociação, renda variável, ações e empresas listadas. Utilizando aqui o exemplo da Petrobras, nós vamos no formulário de referência. Dentro desse formulário de referência, nós temos aqui o item 15, que é o controle grupo econômico. Nesse controle grupo econômico, ele vai apresentar para a gente essa informação aqui, que são os acionistas, a quantidade, a posição de ações ordinárias que esse acionista possui e a quantidade de ações preferenciais que este acionista possui. Este é o dado que nós queremos pegar da página do banco de dados da CVM de maneira automática utilizando o Python. Beleza. Para isso, nós vamos aqui, utilizando o Jupyter Notebook e realizar sete passos. O primeiro, a gente vai carregar os pacotes básicos que serão utilizados para a gente fazer a tarefa. O segundo passo vai ser criar duas funções. Uma para fazer o download dos dados na página da CVM e a outra para desempacotar esses dados, já que eles estão todos zipados. No terceiro passo, a gente vai fazer efetivamente o download desses dados e vamos desempacotá-los. A gente vai fazer o download desses dados, estão aqui a URL, e esses dados vão ser pegos nessa página, nesse portal aqui de dados abertos da CVM. Como quarto passo, nós vamos calcular o formulário, vamos carregar os formulários, são dois arquivos, a gente vai calcular o formulário de referência, com os dados básicos, que é CNPJ e denominação da companhia, que é o nome da empresa, que é basicamente o que nos interessa, e vamos calcular ali, vamos carregar o formulário de referência com a questão da posição acionária, os dados da posição acionária, nos quais a gente tem o acionista, o CNPJ da empresa e a sua posição acionária lá na empresa. O que tem, uma característica interessante que tem aqui que a gente tem que resolver é que a coluna que vem o acionista relacionado, quando ela é carregada no Jupyter Notebook, ela recebe as linhas que estão com essa coluna zerada, elas são automaticamente preenchidas com o valor de nota number, que é um float. Esse valor ele é prejudicial, ele dificulta a nossa análise de dados. Então, para resolver esse problema, eu criei uma função que ela pega esses valores de nota number nas células que estão nota number e passa esses valores para o primeiro nível. E por que primeiro nível? Porque as linhas que tem a sua coluna de acionista relacionado não preenchidas com um acionista específico, elas estão dando detalhamento, essas linhas elas dão detalhamento da posição acionária do acionista que aparece em primeiro lugar ali naqueles dados ali de empresas relacionadas. Isso a gente pode ouvir para cá, por exemplo, a União Federal, a União Federal, quando você detalha a posição da União Federal, você vai ver que tem mais de um acionista lá. Aqui, ó, Petróleo Brasileiro, você bate aqui, Banco Nacional de Desenvolvimento, ó lá, tem União Federal e Total. Esse aqui é o acionista de segundo nível, terceiro e outro é de primeiro nível. No nosso terceiro passo, a gente vai juntar o formulário de referência junto com a posição acionária para podermos ter os dados, os nomes das companhias na mesma planilha. Aqui só tem o CNPJ. No quinto passo, a gente vai criar uma função que recebe o nome de uma empresa e apresenta a distribuição, a posição acionária dessa empresa que a gente tem. E essa empresa, no sexto passo, a gente vai criar uma função que recebe o nome da empresa e devolve um gráfico com a distribuição acionária.
Então, esse daqui é o gráfico, deixa eu ver, pá. E aí a gente junta isso no sétimo passo, que esse aqui é só para poder ilustrar. A gente cria um aplicativo que apresenta isso de forma dinâmica. A gente passa aqui a empresa, Petrobras, Petrobras Petróleo Brasileiro, e ela vai passar aqui a posição em ações ordinárias e a posição em ações preferenciais.